Pesquisa impressionante. O estado do Rio gastou 8 milhões de reais com presos em regime provisório. Deixa eu ver a reportagem. A pesquisa fez o cálculo apenas em cima dos casos de prisão provisória no ano de 2013, dados após flagrante por tráfico de drogas na cidade, e que depois os presos foram absolvidos ou não receberam a pena restritiva de liberdade durante o julgamento. E pasmem, apenas esses casos custaram ao contribuinte 8 milhões de reais, de acordo com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. O levantamento identificou que isso se deu pelo número excessivo de pessoas que permanecem presas enquanto aguardam o julgamento. Dos 1.330 réus presos por tráfico de drogas em 2013, pelo menos 671 não receberam pena de prisão ao final do processo. Mas até sair a sentença, os presos provisórios ficaram, em média, 221 dias, ou seja, aproximadamente 7 meses na cadeia. A pesquisa mostrou ainda que cerca de 55% desses detentos provisórios acusados por tráfico de drogas acabaram não sendo condenados, porque foram presos de forma indevida. São muitas prisões injustas, alguns são inocentados logo depois, por isso o Tribunal de Justiça, vira e mexe, faz mutirões para limpar as cadeias dessas pessoas aí que não tiveram sequer direito ainda a um julgamento. São pessoas, às vezes, que não têm ligação com o crime, mas às vezes vão para a cadeia, outras têm, outras sim são condenadas. O importante é separar o joio do trigo e evitar a superlotação dos presídios, porque acaba que aqueles que têm que pagar realmente uma pena não conseguem devido a essa situação aí. Doutor Carlos, é importante a gente entender como é que funciona o sistema judiciário, não é? Como são feitas essas prisões e o que leva a pessoa a uma prisão provisória? Quanto tempo ela pode ficar, por exemplo, numa cadeia sem ser julgada? Para você que está em casa, prisão provisória é aquela que ocorre ainda não havendo a definitiva, por isso que é provisória. Temporária, prisão preventiva. Meus amigos, prestem atenção, quando você prende alguém, você submete imediatamente a um promotor de justiça, a um juiz e a um defensor que vão avaliar a sua prisão. Isso é imediatamente, é no prazo de 24 horas. Se você tiver que ficar solto, você vai ficar solto. Depois de passar por esse pessoal todo, se você tiver que ficar preso, você vai ficar preso. Aí vamos supor que você seja preso. Quando é oferecida a denúncia pelo Ministério Público, vigora um princípio do indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, a sociedade tem o direito de saber se aquele rapaz é ou não traficante. Lá na frente, quando o juiz julga, é outro princípio, que é o princípio que você já ouviu falar, que é chamado do princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, o réu tem razão. Então, no começo, a sociedade tem direito de saber se aquilo é ou não tráfico, depois de ter passado por todo mundo, polícia, promotor, defensor, juiz, aí depois funciona o princípio pro réu. Sendo que, Liane, quando o cara fica 7 meses preso, 6 meses preso, às vezes ele já cumpriu parte da pena e depois ele já tem direito à progressão de regime, por isso que eles são soltos. Essa matéria, eu noto às vezes, não por parte do repórter, nem por parte, mas às vezes há uma vontade muito grande de soltar os outros. Eu acho que tinha que fazer, melhorar o presídio, ressocializar as pessoas e não soltar traficante ou porque o traficante já cumpriu parte da pena. Eu acho que tinha que ser feito. Não estou criticando, repare bem. Eu acho que a questão aqui é dos presídios, que não tem lugar e muitas vezes aquele ladrão de galinha fica preso enquanto o grande traficante é solto. Exatamente. Esse desvio aí, essa mudança, essa questão que não dá para entender por que algumas pessoas não ficam muito tempo na cadeia com crimes bárbaros e outras ficam aí cumprindo pena enquanto estão, na verdade, usando o dinheiro público que nós pagamos para comer, nós pagamos para mantê-los ali. Fora o superfaturamento, às vezes vão ser inocentados depois. Fora o superfaturamento, né, que as pessoas não entendem como a comida é cara e chega lá uma comida ruim. Né? Não quero que o preso se alimente e fique comendo caviar, não, pelo amor de Deus. Mas o mínimo do básico, nada vencido, tá? Porque senão o cara sai do presídio e volta muito pior, Liane, essa é a verdade.